Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas. No capítulo 5. A partir do verso 16. Gálatas 5, 16. Amém? Gálatas 5, 16. Vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, mais uma vez, na Tua presença, neste momento nós consagramos a Ti as nossas vidas, nossos ouvidos, Pai, para ouvirmos e para darmos ouvidos à Tua palavra, nossos corações para que realmente nós tenhamos uma atitude e uma intenção de transformação e de obediência. Consagra a minha vida, Senhor, e a minha boca para que o Senhor fale aquilo que estiver no Teu coração para nós, Pai, porque todos nós, inclusive eu, precisamos, Senhor, aprender de Ti, ouvir de Ti, para que possamos melhorar, nos santificar cada dia mais, para que possamos obedecer a Tua palavra. Então, fala conosco nesse momento, Pai, edifica nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, primeiramente, nós estamos aí no mês onde nós estamos buscando, junto com as demais igrejas batistas nacionais, através de um jejum, de uma consagração, de oração em conjunto, nós estamos buscando a questão da santificação, e nós sempre falamos da renovação espiritual, da necessidade da renovação espiritual. Então, se estamos falando de algo espiritual, não há como não falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, enviado, após a ascensão de Cristo aos céus, crucificado, ressuscitado, assunto aos céus, e então Ele envia o Seu Espírito e promete que Ele estaria habitando dentro de cada um de nós. Então é natural acreditar que todo cristão convertido a Jesus Cristo, todo cristão que realmente confessou Jesus, a necessidade de salvação em Jesus Cristo, é natural acreditar pelas Escrituras que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Mas isso não é apenas uma falácia, isso não é apenas uma crença que não é palpável, isso não é apenas uma doutrina, uma teologia, mas isso é um fato. O fato de que Deus habita no ser humano que tem Jesus como seu Salvador. Isso é uma promessa. Se nós guardássemos seus mandamentos, se nós atendêssemos aquilo que Deus colocou para nós, então o Pai viria, Jesus viria, o Espírito Santo habitaria em nós e nos ensinaria toda a verdade. Tudo aquilo que nós necessitaríamos saber a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, isso está contido no Espírito Santo estar dentro de nós. Mas, de repente, o que pode haver de alguns é o questionamento do o que realmente mostra, o que identifica que uma pessoa tem o Espírito Santo dentro de si, uma pessoa realmente é convertida, uma pessoa realmente teve uma transformação no seu coração, no seu caráter, nas suas atitudes. E isso vem sendo retratado em todas as cartas, inclusive algumas coisas colocadas pelo próprio Jesus nos evangelhos. A característica principal que nós podemos entender, que Jesus deixa claro para nós, é o amor. Isso é fato. Ele fala que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós
demonstrássemos amor uns pelos outros, né? Se nós amássemos as pessoas. E Jesus deixa claro que esse amor deveria ser destinado não apenas aos nossos amigos, não apenas aos nossos queridos, mas também e talvez principalmente aos nossos inimigos, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que tentam nos destruir. Essas pessoas deveriam ser alvos da nossa adoração, da nossa oração, alvos da nossa misericórdia, alvos do nosso perdão. Então, o amor ele está sempre no centro de tudo. Quando Jesus é questionado qual é o maior dos mandamentos, ele vai dizer amar a Deus e, semelhante a esse, amar ao próximo. Né? Lembrando que próximo é tanto amigos como inimigos. Então fica muito claro que a identidade do cristão, a identidade daqueles que servem ao Senhor deve ser o amor. Só que parece ser uma coisa muito simples, mas de fato não é. Porque quando há um amor verdadeiro na vida do cristão, esse amor também ele transborda para outras coisas. Né? Nós vamos entender também, por exemplo, quando Paulo fala a respeito dos dons, ele vai falar que os dons são importantes para o serviço, os dons são importantes para o trabalho. Então é muito bom falar em línguas, mas línguas edifica a si próprio. Melhor ainda que você fale em profecias, porque está edificando ao próximo, que você possa curar, que você possa ministrar, ensinar, que você possa aconselhar, que você possa fazer coisas pelos outros. Então isso é serviço. Mas maior do que todos os dons ainda é o amor. E o amor não como um dom, até porque senão eu posso dizer, não amo porque não recebi esse dom do Senhor. Eu sou assim porque Deus não me presenteou com o dom do amor, e não é isso. O amor é maior que os dons, porque o amor é o que identifica a nossa salvação em Jesus Cristo, a mudança do nosso coração. E esse texto que Paulo está falando, dentro do contexto que ele é escrito, ele está escrevendo para uma igreja que recebeu de bom grado a palavra do Senhor, uma igreja que recebeu de bom grado a salvação, começaram a caminhar na fé, começaram a praticar os ensinamentos que receberam através dos apóstolos que receberam de Cristo, e de repente essas pessoas começam a mudar o seu caminho. No meio do caminho elas resolvem acrescentar algumas coisas à sua fé. Então nós temos que lembrar que naquela época havia um contexto em que acreditava-se que o Messias vinha para os judeus, e automaticamente todo aquele que viesse a ser salvo teria que se tornar então automaticamente judeu. Se você quer o nosso Messias, você tem que ser um dos nossos. Então esse era o consenso entre judeus e entre alguns cristãos judeus também. Esse ponto foi um motivo de discussões grandiosas, né? Até um concílio que aconteceu em Jerusalém, discutindo o que os novos cristãos gentios deveriam agregar dos costumes judaicos. Né? E a circuncisão, obviamente, era uma delas. Lembrando que quando Abraão se une ao Senhor, a marca que foi estabelecida é a circuncisão. Né? Seria ali cortada a parte do prepúcio para indicar que aquele homem, então, era um judeu. Então, todos aqueles que queriam fazer parte tinham que se circuncidar. Aqueles que nasciam no meio judaico tinham que se circuncidar. Então, entendia-se que se o Messias é judeu, é filho de Abraão também, veio para o povo judeu, e todos aqueles que querem se agregar ao povo judeu, que querem receber a mensagem do Messias, também precisam ser circuncidados. Mas nós entendemos pela palavra, pelo contexto que nos é apresentado, né, que a gente até falou assim, ó, rasgar os nossos corações. Né? A Bíblia fala que antes de rasgarmos nossas vestes, deveremos rasgar os nossos corações. Paulo fala que antes de nós circuncidarmos a nossa carne, nós deveremos circuncidar os nossos corações. Porque a circuncisão, além de um sinal importante, ele também tinha uma utilidade prática, que seria, inclusive, a higiene. Com a circuncisão, você tem a facilidade de impedir o acúmulo de sujeira. Então, é a ideia de você não acumular sujeira, ou seja, pecados no coração. A circuncisão, então, deveria ser do coração. E aí, essa necessidade de fazer a circuncisão na carne para se tornar um judeu e então receber a salvação, vincula a circuncisão ao judaísmo e então a salvação. Então, isso foi cortado, isso foi tirado. Não há necessidade de circuncidar a carne, senão circuncidar o coração, converter o coração, limpar o coração. E isso foi uma discussão enorme entre eles. E nesse momento aqui, Paulo está repreendendo, falou assim, ó, vocês são cristãos, receberam o evangelho de Jesus Cristo, entenderam que a salvação está em Jesus Cristo, a justiça que vai levar vocês para os céus é a justiça de Cristo, e agora vocês estão querendo se circuncidar. Ou seja, quando você aceita se circuncidar, você está colocando algo antes da salvação. Eu preciso disso para alcançar aquilo. Então eu tiro a totalidade daquilo que Jesus Cristo fez na cruz.
Então isso era um problema muito sério, porque mostrava que a fé deles estava vacilando. A fé deles começou a oscilar. E eles começaram a entender que se eles não tivessem a circuncisão, ou se eles não praticassem alguns ritos que faziam parte do costume judaico, eles não obteriam a salvação. Não estavam garantidos, porque estavam dando ouvidos a outras doutrinas. Então Paulo começa a falar, e falar para eles que nós fomos libertos. Nós somos libertos, inclusive, do peso e da opressão e da condenação que a lei trazia sobre aqueles que não cumpriam qualquer uma das suas cláusulas. Então a lei, ela continua sendo importante. Nós ainda devemos ter apenas o Senhor como nosso Deus. Nós não devemos idolatrar outros deuses. Nós não devemos adulterar. Nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Nós não podemos roubar, não podemos cobiçar. Tudo isso ainda é válido. Mas nós falhamos em muitas dessas coisas. Mas não há essa condenação, porque havia uma condenação para qualquer um desses pontos. E o Senhor, então, Ele coloca sobre nós o seu fardo, que é leve. Né? Ele mudou as coisas para nós. Mas, neste contexto aqui, o povo estava começando a confundir, começando a duvidar, começando a transformar a graça de Cristo em algo menor, algo secundário. É mais importante as coisas que eu faço do que as coisas que realmente Jesus fez. Só que isso traz uma outra confusão. Eu elimino qualquer obra, eu elimino qualquer trabalho, eu elimino qualquer serviço para ser salvo, e aí só me basta a graça. Né? Só a graça é suficiente. Então eu tenho a graça, e algumas igrejas hoje ministram isso, que por causa da graça não existe mais pecado, você pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar mais com pecados, porque a graça é suficiente, ela já cobre tudo isso. Você não precisa se preocupar em fazer, você não precisa se preocupar em deixar, não precisa se preocupar em mudar, porque a graça é suficiente. Só que nós aprendemos de Cristo que, ao recebermos a graça, ao recebermos a salvação, ao recebermos o Espírito Santo de Deus em nós, isso gera uma transformação absurda na nossa vida. Ou pelo menos deveria acontecer, segundo as Escrituras. E é isso que eu queria discutir aqui, essa questão de entender o que aconteceu conosco no momento em que nós nos convertemos a Cristo e o que deve continuar acontecendo conosco. Porque, de novo, nesse contexto, aconteceu. Essas pessoas receberam a Jesus, essas pessoas começaram, Paulo chega a falar, vocês estavam correndo bem, a caminhada de vocês estava legal, estava bonito de ver. Então, o que aconteceu para vocês, de repente, mudarem? Então, independente eu não quero entrar aqui na discussão que sempre entra, perde salvação, não perde salvação, a questão não é essa. É o que a Bíblia fala. Eles estavam correndo bem, de repente eles mudaram. De repente eles desistiram, de repente eles começaram a querer outras coisas, quereram acrescentar coisas, acrescentar condições, mudar a pregação que foi entregue a eles. E aí Paulo ele fala, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, no versículo 13. Né? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros, porque toda a lei cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, essa discussão estava feia, a coisa estava realmente gerando brigas. Né? A gente tem o costume de brigar por causa do evangelho, de querer estrangular alguém por causa de uma teologia, de querer bater em alguém por causa de uma doutrina. A gente transforma essas coisas em algo maior do que as pessoas. Né? Nós destruímos pessoas por conta desse tipo de comportamento. Não confundamos a disciplina, que é o que a palavra de Deus traz, com o fato de você simplesmente desconsiderar as pessoas por conta de uma crença sua. É de coisas diferentes. Então, ele começa a dizer, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí ele dá uma informação importante, que eu sempre falo com os jovens. No coração de cada cristão deve haver uma batalha terrível. Deve haver. Porque, é claro, a Bíblia deixa claro para nós, existe uma luta entre a carne e o Espírito Santo em nós. Se é que ele está em nós. Tem um se bem grande aí. Se o Espírito Santo está em nós e a nossa prática, o nosso dia a dia, a nossa rotina é conforme as obras que é produzida pela carne, então aí existe um questionamento. Nós começamos a falar sobre a identidade, sobre o que identifica que o Espírito Santo de Deus está em nós. E uma das coisas é justamente esse conflito que existe no nosso interior. Porque nós temos que confessar, nós temos que reconhecer que todos nós andamos em pecado todos os dias. Uma mentirinha que o pessoal chama de mentirinha branca,
um olhar de inveja aqui e ali, uma passada de mão aqui e ali, um olhar naquilo que nós não deveríamos olhar, falar o que nós não deveríamos falar. O nosso comportamento, às vezes, é falso. Tantas coisas que nós consideramos pequenas, que elas, na verdade, são enormes. Fora isso, tem pessoas que realmente, de forma, às vezes até descarada, andam naquilo que a Bíblia chama de obras da carne. E aqui fala assim, ó, as obras da carne são conhecidas, todos sabem, ainda mais naquela época. Prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é aquela pessoa depravada mesmo, sabe? Que é a pessoa que não... Ela é aquela pessoa depravada no seu jeito de falar, no seu comportamento, naquilo que ela expõe, e ela não se importa com isso. Eu sou assim. Né? Então, as pessoas que estão ao meu redor, que lute para me aguentar. Mas uma pessoa com lascívia, nós vemos isso nos funks, nós vemos isso nos TikToks da vida, na internet, as pessoas não estão nem aí se é adolescente, se é jovem, se é velho, está lá rebolando, está lá fazendo, está lá mostrando o que deve e o que não deve, e ninguém pode falar nada. Então, a sociedade tem se tornado assim, e esses jovens, em breve, serão os adultos, né, da nossa sociedade, estarão aí à frente, estarão fazendo parte, inclusive, de igrejas. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Né? Um dia a gente tem que parar para falar sobre glutonaria. Né? Glutonaria é uma coisa que a gente passa por cima, né? A gente ignora. A gente come até sair pelos ouvidos, passa mal, fica doente, mas está tudo certo. Né? Vamos falar de adultério, vamos falar de outras coisas. Mas, enfim, são coisas que a nossa carne pede, a gente atende, faz mal, é um pecado, a gente ignora. Então, a questão toda aqui é que o Espírito que está dentro de nós, quando nós começamos a flertar com qualquer uma dessas situações, automaticamente deve haver um conflito dentro de nós. Eu estou mentindo, contei uma mentira para alguém, para me beneficiar, ou para poupar alguém, ou para, de repente, passar por cima de alguma situação, e algo dentro de mim fala assim, isso não está certo. Não é esse o comportamento que agrada ao Senhor. Se eu cometi um erro, se eu olhei para uma mulher, desejei uma mulher, e aquilo entrou no meu coração, ao ponto de repente, aquilo ser levado a níveis perigosos, nada me freia, nada me para, eu vou que vou tranquilo, não dói, não pesa, não me abate. Eu consigo, inclusive, vir aqui cantar, louvar, trabalhar na diaconia, consigo pregar, fazer o que quiser, com essas coisas em andamento e não pesa, não dói. A pergunta é, aonde está o Espírito aqui? Porque a Bíblia fala, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, não sou eu que estou dizendo, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele vem falar das obras da carne. Quando ele fala no começo, ele fala assim, ó, andai no Espírito e jamais. O que é andar? O que é o caminhar? É a vida, é o dia a dia. Se o meu dia a dia, se a minha vida, se os meus comportamentos estão pautados naquilo que o Espírito ministra ao meu coração, então ele fala que eu jamais satisfarei as vontades da carne. E entenda a carne aqui não apenas como a carne física, que deseja as coisas, que quer o prazer, que quer coisas que agradam, mas também a questão da carnalidade, que é justamente o comportamento pecaminoso. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de frisar para que não haja confusão. Aqui nós estamos falando de procedimento. Esses erros, pontualmente, cada um de nós, de repente, comete mais do que gostaria. Nós sempre estamos falando da pessoa que leva isso como rotina, tem isso como naturalidade na sua vida. Já não tem nada que a impeça. Isso faz parte do seu eu, faz parte da sua vida. Esses comportamentos aqui estão inseridos no seu ser, naquilo que ela é, naquilo que ela, inclusive, combate para defender e proteger esse comportamento. Se o Espírito está dentro dessa pessoa, obviamente que o próprio Espírito vai dizer, isso não é bom, isso não pertence ao Senhor, isso precisa ser mudado. Essa pessoa virá à igreja, né? Naturalmente ela estará na igreja, essa pessoa abrirá um dia a Bíblia, essa pessoa ouvirá um louvor, e se ela se perdeu, se os seus ouvidos já não ouvem mais, em algum momento o Espírito vai falar assim, olha, ouça isso aqui. E aquilo vai entrar como uma espada no coração, e aquilo vai mover, aquilo vai mexer. Porque o Espírito está ali lutando contra esse desejo pecaminoso. Isso é uma das marcas que deve haver no nosso coração.
E aí, mais para baixo, ele fala assim no 22, mas o fruto do Espírito é. E aqui, só abrindo um parêntese, tá? Normalmente, quando se vai estudar esse tema, eu entendo que na teologia, a gente vê em vários estudos, aquele trabalho para explicar que o fruto não é um plural, então é um fruto só de vários gomos e tal, dessas coisas. Eu queria trazer uma visão diferente para isso aqui, só para a gente não ficar preso à ideia de fruto. Mas fruto aqui, a Bíblia, ela trata fruto como resultado. Né? O fruto da terra, o fruto das suas mãos, né? É resultado. Então, obviamente que como eram homens que viviam no meio da agricultura, estavam sempre em meio a árvores, plantações, então é muito mais fácil entender a ideia de fruto. Né? Então, por exemplo, para nós é muito comum alguém falar assim, tudo isso que você tem é fruto de um grande trabalho. Se você tem, é fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço. Então, a gente entende que é o quê? O resultado. Trabalhou, então o resultado é tudo o que conquistou. Então, a ideia aqui é que, esquecendo essa questão de plural, singular, é que o resultado de alguém que tem o Espírito, e nós começamos falando sobre o que vai mostrar, o que identifica que nós temos o Espírito em nós, o que identifica que nós somos diferentes, o que identifica que o sacrifício de Cristo realmente fez algo diferente em nós. Ele vai dizer que o resultado de ter o Espírito em você você vai desenvolver amor, você vai desenvolver uma alegria que é do Senhor, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei que repreenda. Esse comportamento jamais vai ter militância nenhuma contra ele. Se nós nos comportamos dessa maneira, nós então estamos realmente vivendo em liberdade. O mundo confunde a liberdade. As pessoas falam assim, eu sou um espírito livre. O que é espírito livre no mundo hoje? Espírito livre é aquela pessoa que ela faz o que ela quiser. Ela se relaciona com quem ela quiser, se é do mesmo sexo, se não é. Em alguns casos, pessoas estão se relacionando com iPad, com tablet, pessoas estão se relacionando com animais, enfim, as pessoas estão chegando a níveis que a gente mal consegue acompanhar com tamanhas mudanças que têm acontecido. Então, é um espírito livre. Mesmo estando casado, pode ter mais pessoas no relacionamento, que o casal são espíritos livres, então não tem nenhum tipo de limitação. E não entende que, biblicamente, a liberdade que Cristo promete é justamente a força para não ser assim. A liberdade que Cristo promete é a força para se livrar das amarras do pecado. Porque o que é o natural da nossa carne? Fazer as coisas que dão prazer para ela. É o natural, é mais fácil. Então, lutar contra essa vontade, para quem não tem o Espírito Santo, é algo impossível. Ou muito difícil, então essa pessoa tem que estar com um propósito de um ganho muito grande. Alguém prometeu, se você não fizer isso, você vai ter isso. Mas nós deveríamos, pelo Espírito Santo que é em nós, ter esse poder, essa capacidade de dizer não ao pecado. E aí ele vai dizer que o resultado de ter o Espírito é amor. E amor é algo que nós temos que entender sempre, que o amor não é um sentimento. Não é aquilo que eu sinto pelas pessoas. O amor é aquilo que eu faço pelas pessoas. E por que eu faço? E como eu faço? Amor é demonstrado. Deus prova o seu amor, diz a Escritura, tendo enviado Jesus Cristo. Ele provou o seu amor, ele mostrou. O ato de amor de Deus foi ter enviado Jesus. Esse é o ato de amor de Deus. E aí a pergunta é, quais são os nossos atos de amor para com o próximo? Como nós temos servido o próximo? Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ela desenvolve um amor que não é como o amor do mundo. Um amor que precisa de ter algo em troca. Eu só faço eu receber algo em troca. E a prova que nós somos muitas vezes assim, é que quando nós somos acusados, ou quando nós somos chamados a atenção por alguém, quando nós precisamos de ajuda, essa pessoa não retribui o favor, nós ficamos chateados, magoados, nós ficamos feridos, porque, eu já fiz tanto e a pessoa não fez nada por mim. Porque as nossas atitudes são vinculadas, né, com o troco, né, com a volta, com o benefício que nós podemos receber com os nossos bons atos. E o amor não é assim. O amor, ele não é entregue, ele não se entrega para receber algo em troca. Ele é um ato livre, um ato pessoal, em que eu farei algo por alguém. E é o que Jesus fez. Jesus se entregou para que todos tivessem acesso a Deus. São todos que querem Jesus? Não são. Por esse motivo, Jesus Cristo não rejeitou a cruz, ele foi à cruz.
E a mensagem foi entregue a todos, nem todos aceitam. Então, quando nós desenvolvemos esse amor, as nossas atitudes são diferentes. E o fato de nós cumprirmos os mandamentos de Deus não nos é penoso, não é pesado. Nós temos sentido peso em fazer a vontade de Deus. É pesado fazer o bem para alguém. É pesado amar alguém. É pesado. Inclusive, é pesado corrigir alguém. Nós vemos as pessoas caminhando no seu erro para o inferno, amigos, parentes, irmãos, e nós não corrigimos. Isso é falta de amor. Não corrigir é falta de amor. Não disciplinar é falta de amor. Não ensinar o caminho correto é falta de amor. Porque Jesus fez assim. Jesus chamou a atenção, Jesus foi duro muitas vezes. Alegria. E essa alegria aqui é complicada para a gente falar, porque todos nós, né, ainda mais nos dias de hoje, né, eu mesmo passei dias difíceis de tristeza profunda, né, na minha vida. Né, e para a gente, de repente, ler, a gente fala assim, meu Deus, o que está de errado comigo? Né? Porque era para eu ser uma pessoa alegre, né, mas a questão não é essa. A questão não é simplesmente a questão de sentimentos. O próprio Jesus se entristeceu e chorou. A questão não é essa. A questão é uma alegria que é muito maior. Porque a pessoa que sofre, né, de repente você exigir que uma pessoa que está padecendo com câncer numa cama, fala assim, não, você tem que se alegrar. Ela tem uma alegria. Se ela tem o Espírito Santo de Deus, a maior alegria que nós temos é a promessa de que quando nós partirmos dessa vida, nós estaremos com o Senhor. E esta alegria é aquela que é eterna. É aquela que fala assim, está sofrendo aqui, está doendo aqui, está machucando, mas eu tenho uma convicção. O Espírito que está em mim, ele testifica e ele mostra, e ele me convence, e ele me dá a segurança de que essa dor aqui não vai se comparar com a glória que há de ser revelada na minha vida, e eu creio, e eu confio. Então, eu posso derramar lágrimas aqui, sim. A vida é difícil, as dores machucam a nossa alma, a nossa carne, mas aquilo que está no fundo, a convicção da salvação, essa alegria ninguém tira de nós. Tanto que o salmista, ele fala, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, porque é isso que importa. A esperança no meu coração, porque está doendo aqui, mas eu falo assim, mas eu sei. Né? Falar igual Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa confiança é a alegria que o Espírito Santo coloca em nós. Paz. E hoje falta paz nos nossos corações. Porque as coisas estão bagunçadas. O mundo, né, está tremendo à nossa volta. A situação está ficando mais feia, a crise está alcançando, o orçamento está ficando apertado, a doença está chegando. E aí nós nos perturbamos de uma tal maneira que a nossa paz vai embora. Eu me permiti, por algum tempo, deixar minha paz embora. Porque os meus olhos estavam olhando à volta. Né? Aquela comparação que nós fazemos com Pedro, né? Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, caminhava. Quando ele percebeu onde ele estava, quando ele percebeu as ondas, quando ele percebeu o tamanho do problema que ele se meteu, ele começou a afundar. E aí clamou a Jesus, e nós temos que saber que Jesus está lá para clamarmos. E eu estou aqui, graças a Deus. Passei pelas dificuldades, mas porque o Espírito que está em mim, ele me arruma meios, ele disponibiliza ferramentas para eu me lembrar de quem o Senhor é na minha vida. Ele usa pessoas para ministrar sobre a minha vida. A questão é, aonde você tem estado? Com quem você tem andado? As pessoas que você tem andado são pessoas que podem ministrar sobre a sua vida? São pessoas que podem edificar a sua vida? São pessoas que podem te abençoar com a palavra de Deus? As músicas que você tem ouvido, elas têm o poder de ministrar uma mensagem sobre o seu coração? Você tem, nos momentos que você não está aqui, você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem aberto a palavra de Deus? Você tem dado oportunidade para esse Espírito que está dentro de você te trazer uma mensagem que te dará paz? Porque o Espírito em nós produz paz. Também longanimidade. Sabe aquela pessoa que tem perseverança, um longo ânimo, ela não desiste fácil. Hoje é muito comum ouvir pessoas falando assim, eu desisto muito fácil das coisas. Eu desisto muito fácil dos meus sonhos. Eu desisto muito fácil dos meus planos. Eu desisto muito fácil do meu ministério, porque está difícil. Eu desisto muito fácil das pessoas. Eu estava evangelizando alguém da minha família, mas a pessoa nunca ouve, então acho que não tem mais chance. Longo ânimo. O Senhor faz com que nós venhamos ter forças renovadas todos os dias. Os jovens se cansarão, se fatigarão,
mas os que esperam no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que o Senhor traz para nós, Ele nos dá força para continuar a caminhada. Eu não vou desistir, sabe aquela pessoa? Eu não vou desistir. Nós não somos dos que retrocedem. O Espírito Santo desenvolve em mim ânimo, eu preciso ter ânimo, benignidade e bondade, que é aquilo que opera em mim, né, eu ser uma pessoa boa no sentido de que as minhas intenções são de fazer o bem. Eu sou uma pessoa que gosto, eu tenho prazer em fazer o bem pelas pessoas. E, infelizmente, nós temos enfrentado isso de uma maneira terrível dentro da igreja, que é a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a ajudar. É necessário fazer todo um rodeio, é necessário fazer todo um apelo, é necessário desenvolver todo um marketing para que as pessoas se comovam. A gente, para pedir uma oferta para missões, você tem que mostrar as crianças passando fome, tem que mostrar as pessoas sem ter o que vestir, tem que mostrar as pessoas na rua, para que alguém se comova e fale assim, não, vou participar, vou ajudar. Não adianta você falar assim, ó, isso aqui é obra de Deus, nós vamos enviar uma oferta para o servo de Deus que está lá fazendo o trabalho do Senhor. Um trabalho que eu não estou lá para fazer, eu não fui chamado para isso, nem tive coragem de ir. Então tem alguém lá fazendo, eu quero ajudar esse irmão, eu quero participar dessa maneira. Mas não, é necessário que haja um apelo fortíssimo no nosso coração, né? Igual quando estava com a Kátia na rua e tinha um rapaz, ele coloca na chuva com a criança no ombro. Uma tentativa desesperada de comover as pessoas a ajudar. Você fala assim, vixe, tem uma criança ali, eu vou ajudar. Mas se alguém pedindo ajuda, você fala assim, não, isso é para usar droga, então eu não vou ajudar não. A gente já determina isso para não ter que estender a mão. Então, o Espírito Santo faz com que nós sejamos pessoas que tenhamos o desejo de fazer o bem, o desejo de ajudar, o desejo de contribuir. E aí, quando nós damos, quando nós participamos, é com alegria. E aí, a questão da bondade é o ato de ser bom. Porque uma coisa é saber o bem que tem que fazer, né? A Bíblia fala assim, ó, quando eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu não faço, eu cometo pecado. Então, uma coisa é você querer fazer o bem, outra coisa é você ir lá e fazer. Então, eu tenho que ser bom, ou seja, quando eu for fazer algo bom, é porque o Senhor transformou meu coração, e eu estou fazendo como um ato daquele que tem o Espírito Santo no coração. E eu vou e faço, eu participo, eu ajudo. Se nós nos organizarmos, se nós tomarmos cuidado daquilo que entra na nossa mão, nós podemos sim, sempre tem um jeito de separar e ajudar alguém de alguma maneira, um parente, um amigo, alguém que está com necessidade, uma oferta na igreja, um trabalho missionário, tem como contribuir, tem como participar e fazer isso com alegria. Se pesa para você, de repente é necessário ver, né, no que você acredita, no que você está vendo, para onde você está mandando o seu dinheiro. Ou então você encolhe a mão e fala assim, não, isso aqui é meu, todo meu. E a Bíblia manda, honra ao Senhor com todos os teus bens. Tudo que a gente tem é do Senhor. Então, eu tenho que ser bom, porque o Espírito Santo habitando no meu coração, o resultado, né, que fala do fruto, o resultado de ter o Espírito Santo no meu coração é que eu me torno uma pessoa boa. Eu me transformo, porque eu estou ouvindo tanta palavra, Jesus Cristo ensinando, Jesus Cristo mostrando como Ele se comporta com a prostituta, Jesus Cristo mostra como Ele se comporta com o cobrador de impostos, Jesus Cristo mostra como Ele se comporta com a pessoa que tem lepra, como Ele se comporta com o cego, como Ele se comporta com o coxo, como Ele se comporta com as mulheres que eram desvalorizadas naquela sociedade, como Ele se comporta, inclusive, com religiosos que chegaram a procurá-lo. O Senhor mostra o modo como nós temos que agir com as pessoas. O Senhor Jesus era bom. E aí, se eu creio nele, se eu digo que eu sou um seguidor dele, se eu digo que a palavra que vem dele é verdadeira, isso tem que gerar alguma coisa no meu coração. Tem que transformar em alguma coisa. E aí, eu falo assim, glórias a Deus que eu estou podendo participar, porque isso mostra que o Senhor Jesus Cristo realmente está trabalhando no meu coração. Eu que era uma pessoa que só pensava em mim, só pensava em reter, só pensava em guardar, e hoje eu estou tendo o privilégio de poder ajudar, de poder participar, de poder doar, de poder estender a mão. O Senhor realmente transformou a minha vida. Isso é uma identidade que diz que o fruto gera isso em mim. Eu vou ter um coração bondoso e eu vou praticar, porque a carta de Tiago fala, né? Eu ouço, acho bonito, acho legal, mas eu não pratico. Então não vale de nada ser um bom ouvinte, não ser praticante. Né? A pessoa está com fome, eu coloco a mão sobre a cabeça dela e falo assim, vai e seja abençoado em nome de Jesus. Receba, né, o volume no estômago aí. Não é, se eu orar pela pessoa e não dar para ela o que comer, pouco valeu a minha oração. Ouvir, acreditar e fazer. Ouvir, acreditar e fazer. Então, também diz que mansidão. Mansidão, nós entendemos como
a força sob controle, né? O poder sob controle. Você tem força para revidar. Você tem condições de responder. Você tem argumento para responder. Você pode se defender, pode revidar mesmo. Pode destruir o seu inimigo. Mas você não faz. Por que você não faz? Porque o Espírito que está dentro de você te ajudou a controlar. Jesus Cristo tinha poder para destruir a cruz e destruir todos que estavam à sua volta. Né? Lá nós lemos que quando vão pegá-lo, lá no Evangelho de João, quando vão pegar Jesus e falam assim, quem é Jesus? Ele fala assim, eu sou. Todos caem. Todos caem, uma clara demonstração do poder que ele tinha sem necessitar da ajuda de ninguém para se livrar da cruz. Ele tinha o poder. Ele tinha argumentos perante Pilatos para se defender. Mas ele não fez, porque ele tinha propósito. Jesus era manso. Tinha poder, mas esse poder estava sob controle. E muitas vezes nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Ah, mas eu estou certo, eu tenho razão, eu preciso falar, eu preciso humilhar, mostrar que eu tenho razão. Mas eu não vou fazer. Porque isso não vai edificar em nada. Isso não vai honrar o nome do Senhor, não vai. Quem que ensina isso? O Espírito. Se o Espírito está dentro desse coração, é isso que ele faz. Ele te transforma numa pessoa mansa, porque ele está ministrando ao seu coração o tempo todo. E você não é pego de surpresa. O cristão não pode ser pego de surpresa. A ideia de não revidar, a ideia de não responder, a ideia de não atacar, é uma coisa que tem que estar sendo mastigada no meu coração todos os dias. E aí assim eu não serei pego de surpresa. Ah, eu não aguentei, na hora eu falei. A quem você está dando ouvidos? Também fala sobre domínio próprio, autocontrole, que entra no que nós estamos falando aqui e em todas as outras coisas também. Eu, por exemplo, no trânsito, eu preciso ser transformado nessa parte, na minha vida. A Kátia sabe. Eu nunca abri meu vidro para falar nada para ninguém, para xingar ninguém, nunca. Mas o meu volante, ele, não sei como ele já não amassou. Que eu fico tão revoltado com algumas coisas que eu, às vezes, dou um soco no volante, grito dentro do carro. Só a Kátia que ouve. Porque eu me controlo para não levar isso para outras pessoas. Mas eu quero aprender a me controlar realmente para realmente respirar e seguir em frente. Mas ainda vou conseguir ainda, Kátia, prometo. Mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que, se ele puder, ele desce do carro. Porque ele tem razão, ele está certo. Foi o cara que fechou. Aí ele xinga, amaldiçoa, se possível agride. E é um cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É difícil, não tem domínio próprio. Ah, a pessoa falou, nem pensei, já respondi, falei o que não devia, machuquei, porque não tem domínio próprio, não domina a própria língua. Tiago fala sobre isso. Como nós temos que dominar a nossa língua, porque a língua mata. A nossa fala mata as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos para as pessoas. E se eu não tenho domínio próprio, eu não tenho domínio próprio na minha sensualidade. Eu não consigo ficar sem ver um vídeo. Eu não consigo ficar sem meu celular, eu não consigo ficar sem praticar isso, praticar aquilo. Eu não consigo ficar sem tomar um gole. Eu não consigo ficar sem dar um trago, eu não consigo. Não dá, eu não consigo, não tenho domínio próprio. Então, está na hora de você ter uma conversa com o Espírito Santo que está dentro de você. E falar, Espírito Santo, eu fui salvo. Eu sou do Senhor. Me ajuda nisso. Eu quero. E aí entra a questão, você quer? Você quer se livrar disso? Você quer se livrar dessa má prática? Você quer se controlar de verdade? É uma intenção sua? Você realmente pode falar, Senhor, eu tentei tantas vezes e nunca consegui. Realmente você quer? Porque um dia, realmente eu quis me livrar dessas coisas. Que até então era só aquele perdão sem vergonha, né? Senhor, me perdoa pensando na próxima. Senhor, me perdoa pensando na próxima oportunidade. Mas no dia que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. Eu comecei a ter atitudes que demonstraram que eu realmente não queria e o Senhor, então, pôde atuar na minha vida. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, voltando para o início do versículo, o fruto do Espírito, o resultado de ter o Espírito Santo na nossa vida, nós que no começo da palavra perguntamos,
Nós somos salvos. Aquele que é salvo é aquele que recebe dentro de si o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus habita dentro do meu coração, mas isso deve ter algum sinal. Isso deve ter alguma consequência. Deve ter algum resultado, e o resultado é esse. Essas coisas vão ser desenvolvidas no nosso coração. E aí tem uma passagem que é muito, muito séria, e eu queria ler Lucas 13,6, diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Então a figueira estava ocupando a terra, então ele falou assim: corta, que não está servindo de nada. Ele, porém, respondeu, o viticultor: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então Jesus está falando sobre a questão do fruto. O resultado. Quando o Senhor traz a nós salvação, quando o Senhor traz a nós a sua graça, quando o Senhor nos dá o seu Espírito, Ele espera que esse resultado aconteça na nossa vida, essa transformação. Por quê, meus irmãos? Você não está falando de obra, você não está falando de evangelismo, você não está falando sobre... Não, tudo isso está embutido aqui. Por que nós evangelizamos as pessoas? Não é um ato de amor? Tem ato de amor maior do que falar de Cristo para alguém que não o conhece? Do que ver alguém caminhando para o inferno e falar assim: eu preciso fazer algo a respeito, eu preciso mostrar o caminho para essa pessoa, eu preciso que ela seja transformada. Ver alguém no vício, ver alguém perdido nos seus comportamentos e falar assim: olha, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Tudo isso está embutido no amor. Você faz isso sendo longânimo, você faz isso sendo bom, você faz isso tendo domínio da sua língua, você faz isso dando bom testemunho. O resultado, primeiramente eu preciso desenvolver essas coisas na minha vida. O Espírito Santo precisa achar espaço. E quando eu desenvolvo essas coisas na minha vida, automaticamente a obra do Senhor vai ser realizada por alguém que foi transformado. Então algumas pessoas primeiro querem ir para a obra. Aos Gálatas, a questão das obras, eles estavam pensando em fazer coisas primeiro, pensando na salvação em segundo lugar. Aqui nós estamos falando de alguém que recebeu o Espírito Santo, recebeu a salvação, e a prova de que essa pessoa recebeu o Espírito Santo e foi transformada é que o seu comportamento, o seu modo de ver a vida, o seu modo de ver as coisas, o seu modo de tratar ao Senhor, o seu modo de prestar culto, o seu modo de tratar os seus pais, de tratar os seus irmãos, de tratar a sua esposa, seu marido, de tratar seus filhos, tudo isso foi transformado. Você é um funcionário diferente. Você é um vizinho diferente. O seu modus operandi mudou. Você era uma pessoa assim, agora você é assado. Algo mudou, uma chavinha virou. O Espírito Santo agora está em você. As coisas não devem ser mais as mesmas. E aí essa passagem aqui, ela dá esse alerta. Então, Marcos 4,8 fala assim, enfim, a semente que caiu em boa terra deu fruto que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e a 100 por 1. São as terras. A boa terra é aquela que a semente cai e dá fruto. Nós estamos falando de fruto, de resultado. Se a semente caiu num coração bom, e aqui nós cremos que todos nós somos boa terra, essa semente tem que gerar fruto. Tem que ter algum resultado, tem que ter alguma transformação. Lá em Mateus 7,19 fala assim, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, não é isso que a Bíblia fala? Você quer saber qual é a árvore? Você olha o fruto. Você quer saber se você está com uma manga na mão, que árvore que é essa? Né? Se você está com uma banana, que árvore que é essa? Então você vê a fruta e você não fala assim, aqui sai laranja, eu estou com a banana na mão, mas é laranja. Não. O fruto me mostra que árvore que é. As nossas ações, o nosso procedimento, aquilo que foi gerado em nós vai mostrar, vai revelar que tipo de árvore nós somos. Que tipo de pessoas nós somos, que tipo de cristãos nós somos. Então, alguém olha e fala assim, é crente? O Espírito Santo está nessa pessoa. E aí por que as pessoas fazem esse questionamento? Porque o procedimento não bate. Eu só vejo as obras da carne. Quando eu vejo impureza,
a depravação, né, a lascívia, a prostituição, feitiçarias, inimizades, ciúmes, ira. A pessoa irada é uma pessoa que só causa discórdia, dissensão, fica dividindo o povo em facções. O comportamento dessa pessoa é mais terrível. É um funcionário terrível, uma pessoa que onde ela se infiltra, ela causa um problema. Ela leva as pessoas a terem comportamentos que não deveria ter. É uma amizade ruim para os seus filhos. Então, é um questionamento sensato, de acordo com a palavra. O Espírito Santo está ali, o Espírito Santo habita ali, porque quem falou que nós conheceremos a árvore pelos frutos é a própria palavra de Deus. A árvore que não produz bom fruto será cortada fora. Jesus disse também, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para quê? Para que vades e deis fruto. Jesus disse, eu escolhi vocês, e eu designei vocês para que vocês vão e deem fruto. Ele espera que alguma coisa seja gerada em nós. O Senhor Jesus espera que de nós saia alguma coisa, um resultado, uma consequência da transformação que Ele fez em nós. E todas essas coisas, que são as características desse fruto, automaticamente vai gerar bondade para as pessoas, vai expandir. A bondade vai expandir de nós para as pessoas ao nosso redor. O amor vai fazer com que a obra do Senhor, com o nome do Senhor, seja reconhecido. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. É nisso. O amor é a característica principal. Dentro do amor se desenvolve todas essas coisas. Romanos 6,22, Paulo fala assim, ó, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em Efésios ele fala assim, portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça da verdade. O fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Filipenses 1,9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia está falando sempre de resultado. Fruto é resultado, fruto é consequência. Se eu estou em Cristo, se a cruz de Cristo fez algo em mim, se a mensagem de Jesus Cristo tem alguma validade para mim, se o procedimento de Cristo é alguma referência para mim, isso necessariamente tem que gerar um fruto, e esse fruto é uma mudança radical na minha vida, no meu comportamento, no meu procedimento, no meu modo de falar, no meu modo de me comportar, no modo como eu mostro para as pessoas quem eu sou, no modo como eu mostro para as pessoas o valor que Cristo tem para mim. Isso é uma consequência, isso é fruto, e a Bíblia está repleta de versículos dizendo que nós temos que ir e temos que produzir fruto. Salmo no capítulo 1, eu queria ler Salmo capítulo 1 para mim estar encerrando aqui. Vamos lá, Salmo 1, capítulo 1 não, de novo, Salmo 1. Porque esse conceito não é um conceito novo, que veio a partir de Cristo, tal. Não, isso é um conceito da palavra de Deus. Nós somos vistos como árvores, porque a árvore tem essa questão de produzir frutos. Uma árvore plantada, ela tem um propósito. Se eu vou colocar uma árvore no meu jardim, no meu pomar, né, na minha chácara, eu tenho o objetivo que ela produza frutos. Eu quero usufruir dos seus frutos. Então aqui fala assim, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A Bíblia fala aqui na multidão dos conselhos a sabedoria, né? Aquele que só ouve conselhos das pessoas que não têm fé, o ímpio é a pessoa que não tem fé, uma pessoa que não teme, uma pessoa que não obedece à lei de Deus. E você, a maior parte das pessoas que você caminha, são pessoas que os conselhos delas vão te levar para outro caminho, para outra direção que não seja de Cristo. Então você está num caminho extremamente perdido. Aqui a Bíblia diz, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então qual é o conselho que esse homem segue? É o conselho do Senhor, da boca que profere as palavras do Senhor. Então, esse homem é bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho de pecadores. Caminho, sempre que a Bíblia fala de caminho,
está falando do seu dia a dia, do seu procedimento, da sua vida, né? A vida que nós temos, que ela está sempre andando para frente, ninguém volta para o passado. Então, ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, o seu caminho não é um caminho de pecados, de práticas de pecado, de rotinas de pecado. E nem se assenta à roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? A gente que gosta de falar dos outros, de rir das dificuldades alheias, pessoas que zombam, inclusive, da nossa fé. E aí, essa pessoa, o prazer dela não está nessas coisas. Fala assim, ó, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nela, essa pessoa pensa dia e noite. Eu estou pensando, pô, aquilo que Jesus falou, aquilo é tão difícil. Como que eu consigo chegar nesse patamar? Como que eu consigo mudar? Como é que eu consigo perdoar alguém que me feriu tanto? Como que eu consigo dar a outra face? Como é que eu consigo dominar a minha língua? É difícil. Eu estou perdendo alguma coisa, porque até agora eu não consegui, e eu preciso mudar, eu preciso me transformar. Como é que eu faço para evangelizar? Os jovens têm muito essa dúvida. O que eu falo para evangelizar alguém? Então, eu vou buscar, eu quero saber. Essa pessoa não está ouvindo o conselho de ímpios, ela não está parada no caminho de pecados, ela não está se sentando com pessoas que zombam da sua fé, zombam das outras pessoas, ela está preocupada em meditar na lei do Senhor. Dia e noite ela está pensando em como ela vai obedecer ao Senhor. E aí a Bíblia faz o quê? Ela compara essa pessoa com o quê? Com uma árvore. Né? Em Salmos, aí, ó, alguns milhares de anos antes. Né? Ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E aí, imagina, né? Quando você planta uma árvore, você tem que regar, tem que dar água para ela. Mas a árvore que é plantada, vamos entender esse ribeiro como o Espírito de Deus. Ela está plantada junto ao ribeiro, você nem precisa regar. É um Espírito que flui dia e noite nela, ela está sempre regada, ela está sempre hidratada, ela está excelentemente cuidada porque ela está junto ao ribeiro. Então, fala assim, ó, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí faz o comparativo. O ímpio não é assim. São como palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus irmãos, qual é o convite dessa noite? Todos aqui somos cristãos, acredito que a maioria aqui, se não todos, são cristãos. Qual é o convite que Deus tem para nós? Esse alerta que Paulo está fazendo aos Gálatas, ele está fazendo para a igreja. Paulo não escreveu para gentios, no sentido de pessoas que são pagãs, que adoram outros deuses. Ele escreveu para a igreja. Ele está convidando a igreja a perceber em si mesmos qual voz que está sendo superior no seu coração. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Amém? Então o Espírito milita contra a carne. A carne milita contra o Espírito. A carne produz seus frutos, ela tem a obra dela. E o Espírito tem o seu fruto. E a avaliação que cada um de nós temos que fazer é o quanto eu tenho dado voz ao Espírito. A Bíblia nos ensina a não extinguir o Espírito, a não calar a voz do Espírito nos nossos corações. E como que nós temos alimentado a voz do Espírito? Se você não vem num culto de oração e nem ora em casa, nem ora no trabalho, nem ora em lugar nenhum. Se você não lê a Bíblia aqui, não estuda na IBD, não estuda em lugar nenhum. Se tudo que você conhece da palavra de Deus, você precisa assistir um vídeo no YouTube, você precisa ver um pregador, ver um TikTok. Não há intenção alguma da sua parte de conhecer mais a Cristo, conhecer a vontade dele para a sua vida. O convite dessa noite é nós alimentarmos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é Deus, o poder dele é infinito. Você fala assim, como assim eu vou alimentar? É dar ouvidos. Dar ouvidos. Porque se essas coisas fossem geradas automaticamente, nós não deveríamos nos preocupar. Eu poderia dizer, eu não tenho domínio próprio porque o Espírito Santo não fez isso na minha vida. Eu não consigo ter mansidão porque o Espírito Santo não fez isso na minha vida. Eu não consigo amar porque o Espírito Santo não fez isso na minha vida. A culpa é do Espírito Santo. Se a Bíblia dá essa instrução, significa que quem deve desenvolver essas coisas sou eu, através da liberdade, do poder que o Espírito Santo colocou na minha vida. Ele me dá o entendimento da palavra. Nós lemos a palavra, ele dá a interpretação. Se eu interpretei e entendi o que a palavra diz, então cabe a mim o quê? Praticar. Eu leio,
eu entendo, eu deposito fé e eu pratico. Ouvir, acreditar e praticar. E aí, com essa atitude de ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, depositar fé na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, então nós estamos demonstrando que a voz que domina o nosso coração é a voz do Espírito Santo de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus na sua vida é muito mais do que falar línguas. Ter o Espírito Santo de Deus na sua vida é mais do que falar profecias. Ter o Espírito Santo de Deus na sua vida é mais do que curar. Ter o Espírito Santo de Deus na sua vida é desenvolver esse fruto que vai te ajudar a servir ao próximo. É desenvolver o amor que ele cresce por Deus e, consequentemente, cresce pelo próximo. E nisso que nós fazemos, nós honramos o sacrifício de Jesus Cristo que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos fazer novas criaturas e impactarmos o mundo com a mudança que ele gerou em nós. Nós estamos aqui para impactar o mundo. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para quê? Nós anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós fomos chamados para aprender e para levar, para anunciar. Nós somos chamados para impactar. Nós somos chamados para multiplicar. Nós somos chamados para realmente dar testemunhos. Cristãos, sabe o que é cristãos? Cristãos são pequenos cristos, ou seja, seguidores, imitadores. Aqueles que veneram, que imitam, que têm como a sua principal bandeira. Né? Então, se nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo, então, se nós imitamos a Cristo, o fruto do Espírito Santo vai ser gerado em nós. E automaticamente essas transformações vão acontecer. Então, o convite de hoje é: dê voz ao Espírito. Peça para Ele falar com você. Peça ajuda, peça socorro, clame, chore se necessário for, mas não aceite que os frutos na sua vida sejam principalmente os da carne. Estejam sendo desenvolvidos e fortalecidos e cada vez mais vistosos, cada vez mais facilmente vistos pelo mundo, enquanto o fruto do Espírito tem ficado escondido, não tem sido gerado, não tem sido apreciado por ninguém. Vocês viram o que Jesus disse na parábola? Uma chance vai ser dada, não corte ainda, Senhor. Vou fazer um córrego volta, regar, colocar estrume, vamos trabalhar nela para que ela tenha a oportunidade de gerar frutos. O Senhor está dando a oportunidade de gerar frutos. E aí ele diz, quando o Senhor voltar, se ela não tiver gerado frutos, então o Senhor pode cortar fora. Perda de salvação ou não, isso não me importa no sentido de que entrar em discussão teológica. É o que está escrito ali. Se não gerar frutos, o Senhor vem e corta fora. Jesus fala assim, eu sou a videira, vocês os ramos. Todo ramo que estando em mim não der frutos, o Pai vem e corta fora. Não pense que no chão vocês vão produzir alguma coisa, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então estejam em mim e produzam frutos. Produzam frutos, tenha resultado. Nós precisamos começar a nos preocupar com o que o Senhor está fazendo através de nós. O Senhor tem feito alguma coisa através de você? Você tem permitido, você tem dado esse espaço para o Senhor fazer alguma coisa através de você? Alguma vida tem sido abençoada através de você? Alguma vida tem sido ministrada através de você? Alguma vida tem conhecido ao Senhor através de você? Alguma vida tem dado graças a Deus por causa de você? Graças a Deus, o mérito é dele. Porque quem está trabalhando pelo Espírito fala assim, honre ao Senhor e não a mim. Glorifique ao Senhor e não a mim. Agradeça a palavra que vem do Senhor e não de mim. O dom é maravilhoso, gosta de ouvir a minha voz? Agradeça ao Senhor que concedeu o dom. Eu estou te dando dinheiro, agradeça ao Senhor que deu condição de te ajudar. É isso. Glorifica ao Senhor em todo o tempo. E isso mostra que o fruto do Espírito está em nós. Isso mostra que nós podemos ser gratos pela salvação. Não ignore a voz do Espírito. Não ignore a voz do Espírito. Esse é um alerta que é dado lá em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ignore. Então essa é a noite de sairmos daqui refletindo e pensando. Eu preciso mudar, eu preciso voltar atrás, eu preciso me esforçar mais, eu preciso buscar. Nós estamos buscando muito coisas para nós mesmos. Nosso trabalho, nossas viagens, nossas férias, nossos bens. E não há nada de errado em buscar essas coisas, desde que isso não seja em prejuízo das coisas de Deus. Desde que isso não te impeça de você estar mais próximo de Deus. Desde que isso não te impeça de ser alguém que conhece
a palavra de Deus. Li 10 livros, mas nunca li a Bíblia. Ando com várias pessoas, mas não gosto de andar com os irmãos da igreja. Você tem muitos amigos, menos da igreja. Então, assim, tem tantas coisas que eu não quero entrar em detalhes. O que Deus falou comigo é que o resultado de alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o fruto, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas não tem repreensão contra elas. Mas as obras da carne, todas elas são altamente repreensíveis. E a Bíblia diz assim, eu já alertei a vocês, quem pratica tais coisas não entrará no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Então vamos começar a temer, nosso coração tem que tremer, nosso coração tem que arder, tem que doer. Eu preciso mudar pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus, renovação espiritual, é isso. É acreditar que a palavra de Deus é verdade e começar a praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos fazer essa oração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para que nós possamos cumprir a sua vontade. E o Espírito Santo de Deus fale forte em nossos corações e Ele nos mostre, né? Mais do que eu falar, o Espírito Santo mostre a você aonde você precisa mudar, aonde você precisa rever os seus comportamentos, em nome de Jesus.